Voltou. E aí o que acontece? Essa mulher começa a falar, começa a dizer. Até então eu olho pra ela, ela fala assim, é de você mesmo que eu tô falando. A senhora tá falando de mim? Ela é porque faz tempo que você tá só olhando as coisas aqui dos outros, tá olhando pra câmera da menina, você era roubar a câmera da menina. Eu fui puxar atrás e o moço falou assim, preciso roubar não, minha senhora, eu tenho um igual. Aí o povo, bufo, vixe. Aí ele, quem garante que essa câmera aí também já não é roubada? Você tem a nota fiscal dela? Aí nota fiscal da câmera, tem que andar com nota fiscal, eu abestado, né? Não, mas peraí que eu vou ligar aqui pra minha mãe e a minha mãe vai dizer. Na época eu não tinha nem celular, eu ia dar um jeito de ligar pra ela, não sei nem como, né? Foi então que mais uma vez o racismo fez eu me sentir errado, no lugar errado, numa situação errada, como se tivesse feito alguma coisa de errado. Eu comecei a olhar pra mim mesmo, pras minhas situações, pra minha roupa. Eu fiquei, pô, mas eu fiz tudo certo, eu falei normal, não falei na gíria, eu tava me vestindo normal, por que essa mulher tava falando isso comigo? E aí eu automaticamente já comecei a abrir a câmera para mostrar que tinham de fato fotos minhas, fotos da minha família, porque eu queria de alguma forma mostrar que eu não estava errado, que eu não era bandido, que eu não era marginal, que eu não ia roubar ninguém. Que eu sabia que se a galera começasse a pegar, ia me quebrar dentro do busão mesmo, porque vocês estão enterados como é que é, a galera revoltada com a galera que fica assaltando e tal. Eu já comecei a querer chorar, já fiquei muito nervoso. Foi então que um cara olhou e falou assim, ó, ei, você sabe sabia que isso aí é racismo? E eu, racismo, já ouvi isso aí, meu pai já falou isso aí, todo mundo já falou isso aí, nas músicas que eu escuto tem isso aí. E eu fiquei entendendo, tipo, fiquei mexido com aquilo, e aí automaticamente o pessoal começou a discutir com aquela senhora. Ah, isso aí não é racismo não. Isso aí ela dizendo que não era, porque tinha amigos que eram pretos e tudo mais. O pessoal não tem nada a ver, você foi racista sim. O garoto tava só parado aí, não fez nada demais, e começou aquela esculhambação, aquela gritaria. A galera foi e expulsou a senhora do ônibus. Quando o motorista parou o ônibus, a galera, desce, velho, desce, empurra, velho, do ônibus, botou pra fora, falando, não faz isso com ela, não. Automaticamente, eu comecei a me sentir errado por conta daquela reação que as pessoas estavam tendo e por conta daquela consequência de ter tirado a mulher. Ou seja, até às vezes, quando a galera reage, a galera vai tratar ou a gente vai pensar que a gente tá fazendo. Isso é os homens, é? Vai até ficar aqui debaixo mesmo, Deus o livre. Vai querer dar 6 tiros de advertência em nós. Enfim, o que acontece é que por muitas vezes a situação é essa, a gente se acha errado até na hora de reagir, até na hora de falar alguma coisa. Cheguei em casa, né? Fui pro rolê, nem curti direito o rolê. Cheguei em casa, fui conversar com os meus pais. Mais uma vez meu pai chora, minha mãe chora, minha mãe fica preocupada com a situação. E eu fiquei tipo, o que é que eu vou fazer de fato? Qual é o caminho agora que eu vou traçar? Porque a todo instante eu tava entendendo que não importa a forma que eu tivesse, a forma que eu falava, a roupa que eu tivesse vestido, o lugar que eu tivesse, eu sempre ia ser considerado um marginal, um bandido. Eu comecei a notar uma parte de situação. Comecei a notar que quando eu andava na rua, as pessoas passavam pro outro lado, achando que eu ia assaltar ou que eu ia fazer alguma coisa. E sempre que eu chegava numa parada de ônibus, as pessoas se afastavam, trocavam as bolsas de lugares. Eu fui percebendo uma parte de situação que acontecia, eu fiquei sem saber o que fazer. Foi então onde eu adentrei melhor dentro da cultura hip hop. Comecei a ouvir mais uma vez Nego Drama, comecei a me encontrar mais uma vez, porque eu já sabia o percurso que aquilo tinha, o percurso que aquilo traçava. Comecei a ouvir vários grupos de rap, comecei a cantar rap, comecei a fazer várias situações que eu tava me sentindo bem. Foi onde eu me encontrei. Foi onde eu comecei a entender que o grupo social, aquele grupo que estava ali em volta de mim, era o grupo que também me fortalecia. Era o grupo que eu me entendia. E aí eu entendi que o hip hop, na verdade, ele não era só um estilo de música. O hip hop, na verdade, era uma cultura. Que o estilo de música, na verdade, era o rap. E que dentro dessa cultura hip hop existiam alguns elementos, como o grafite, o break, o DJ e o MC. Eram 4. E eu fiquei, pô, muito massa essa cultura hip hop, bicho. Só que a cultura hip hop, ela não vinha somente com esses elementos, ela também vinha com estilos de vida. E esses estilos de vida eram paz, amor, união, diversão e o principal de todos, o conhecimento. Quando eu cheguei na escola, que eu comecei a entender, eu comecei a estudar cada vez mais, eu tive um professor que chegou pra mim e falou assim, cara, o conhecimento é que vai fazer com que tu chegue mais longe possível. Se tu quer voar, conhecimento. Se tu quer conhecer o mundo, conhecimento. Se tu quer saber como enfrentar os problemas, conhecimento. E aí eu comecei a entender que era através do estudo, da forma de eu me impor nas situações, o conhecimento ele ia me libertar. Então eu comecei a cantar rap e eu comecei a ter uma série de atitudes para que eu pudesse de fato enfrentar o racismo. Eu entendi que com o racismo a gente lidava com conhecimento. Que não bastava a forma de eu me vestir, a forma de eu falar, eu tinha que ter o conhecimento necessário para enfrentar aquelas diversas situações que eu estava passando. E quando eu comecei a entender isso, minha vida destravou de uma forma muito sinistra.
tá ligado? Foi então onde eu comecei a cantar rap num grupo chamado Street 8, tá ligado? A gente fez várias apresentações, foi um grupo que me levou pra vários lugares, inclusive pra fora do estado pra poder se apresentar. Toquei com Racionais, com MV Bill, conheci Felipe Ret, conheci Hungria, conheci uma parte de galera que hoje vem fazendo uns corre até hoje, tá ligado? E aí o hip hop ele começou a me dar essa autonomia de falar de mim e das minhas áreas como uma forma positiva. Porque eu sempre que eu via que as pessoas falavam do meu bairro, a galera falava, vixe. Eu não entendi porque eu achava meu bairro tão massa, achava meu bairro tão interessante, por que as pessoas estavam falando dessa forma? E eu fiquei sem entender. E aí eu vi que dentro desse movimento eu podia também levantar o nome do meu bairro. Eu fiz um evento chamado Um Bom Lugar. Um Bom Lugar é um evento de rua onde a galera ia pra cantar rap, pra andar de skate, pra grafitar, pra dançar, tá ligado? E esse evento impactou a forma do bairro de uma forma tão grande que a gente teve até uma marcha da principal escola dentro do bairro com o nome também de Um Bom Lugar. Mostrando que a nossa quebrada, ela não era só uma quebrada carente, mas ela também era uma quebrada potente. Que a gente tinha vários tipos de conhecimento, vários tipos de atividades culturais, artísticas. A gente tinha uma diversidade gigantesca que isso tinha que ser valorizado de fato. Para além disso, eu comecei a fazer vários tipos de projetos. Comecei a chegar em escola dando aula de rap, cantando com a galera. Comecei a fazer essa palestra também. Comecei a chegar em vários lugares porque eu entendia que aquele movimento ele era necessário para chegar nas pessoas, para a gente pudesse enfrentar as diversidades. E todos esses movimentos que eu fui fazendo começou a me levar em lugares de destaque. Foi onde eu comecei a ser chamado para participar de reuniões com o governo do estado, porque eles queriam entender como que eu solucionava os problemas que tinham na minha quebrada. Comecei a ter reuniões com a galera que era, tipo, linha de frente dos movimentos sociais. Inclusive fui levado até o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro só tinha a galera de periferia lá para entender os seus movimentos sociais, como que a gente ia enfrentar. A gente acabou montando uma rede chamada Rede Favela Brasil, com grandes nomes daqui do Brasil, conhecido, galera verificada no Instagram, enfim. Eu comecei a ver que todo aquele movimento que eu estava fazendo estava me dando destaque. Foi então que em 2017 eu também fui chamado para estar dentro do programa de TV. Eu que por muitas vezes falei mal da TV. Eu que por muitas vezes vi que a TV só mostrava a coisa negativa do nosso bairro. Quando eu ligava a TV estava passando ou coisa de gente branca ou ainda estava passando um 90 barra que entrava dentro da nossa quebrada só para mostrar as desgraças. A galera chorando, a mãe chorando, o sangue ali da pessoa morta, tá ligado? Eu ficava, por que eles não vêm na minha quebrada pra também mostrar as coisas boas? Foi onde dentro do Bom Lugar eu consegui trazer pra dentro do meu bairro a TV pra mostrar as coisas boas da minha quebrada, tá ligado? Porque também tinha. E eu comecei a ver, dentro do Nazaré, que foi o programa que eu comecei a ser apresentador, que a gente também podia mostrar a diversidade e a potência de cada favela que tinha dentro da cidade de Fortaleza. Levando a galera preta pra falar, levando a galera daqui da cidade, tá entendendo? Mostrando todas as atitudes e movimentos que essa galera fazia pra mostrar uma favela bela, forte e potente, tá ligado? Todos esses movimentos me levou pra vários lugares, em vários âmbitos, inclusive um que eu não gosto de falar muito porque eu acho que ele não é tão necessário, mas quando eu vi a necessidade dele, porque ele impactava de uma forma na minha família muito sinistra. Em 2019 eu recebi uma ligação de um brother meu chamado Preto Zezé, que é o presidente da Central Únicas da Favela, né, a CUFA. E o Preto Zezé falou assim, negão, bora viajar? Aí eu falei, bora filho, só vamos pra onde? Ele, São Paulo, tem uma pessoa que quer conhecer seus corre. Aí o meus corre, aí depois um elemento aí que talvez tu conheça, o Narigudo. Aí o Narigudo, quem é esse elemento aí, velho? Ele mancha, é um tal de Luciano Huck, tu saca? Aí eu, mancho, quero trocar ideia com esse cara não, mano. Aí ele, mano, mas vamos lá, mancho, o cara quer conhecer um pouco das iniciativas da rapaziada de favela, tá ligado? Pensei logo em você, com todas as atitudes que você fez. Porque teve um movimento no meu bairro, chamado Chacina de Messejana. Não sei se vocês já ouviram falar. No ano de 2015, 11 pessoas foram mortas inocentemente na região da Grande Messejana. E eu, junto com os meus amigos, fizemos um movimento chamado Tamo Junto Curió. Que a ideia era mostrar o nosso bairro mais uma vez como belo e mostrar que todas aquelas pessoas que foram mortas naquela chacina e foi patrocinada e feita pelo Estado, eram na verdade pessoas inocentes. Filhos, pais, enfim. E aí ele falou, bicho, vamos lá, cara, vamos conhecer. E aí eu falei, não, mano, vou pensar. Cheguei em casa e conversei com minha mãe. Falei, mãe, Zezé acabou de me ligar. Aí ela, o que é que ele quer? Ela tá me chamando aí pra ir lá em São Paulo. Ave Maria, Deus o livre andar de avião, meu, ficar aí naqueles troços. Não sei como é que um diabo daquele tão pesado lá voa, não tem nem capacidade, tem nem noção esse negócio. Pois é, queria que eu conhecesse o tal de Luciano Huck. A minha mãe ficou muda. Aí o mãe, quando eu olhei, a mãe tava com os olhos cheios de lágrimas. Oh meu Deus, meu filho, não acredito não. E a mãe começou a chorar. Aí o que foi? Mas ela, meu filho, porque o Luciano Huck é uma pessoa tão importante. Eu falei, porra nenhuma, aquele bicho não é nada. E aí ela, não, mas é algo que é tão grandioso. E aí eu acabei aceitando, porque minha mãe insistiu que eu fosse.
Quando eu cheguei lá, a gente teve um momento com o Luciano Huck mostrando todas as iniciativas de como combater o racismo, como enfrentar o racismo através de conhecimento, de movimento cultural, através de manifestações de rua. E aí ele ficou de cara com tudo aquilo e minha mãe foi e mandou um áudio mais uma vez chorando. Eu mostrei pro Luciano Huck e o Luciano mandou um áudio de volta pra minha mãe falando o quanto que ele tinha achado massa as minhas iniciativas e tudo que eu tinha construído. Minha mãe chorou tanto que eu nunca vi aquela velha soluçar de tanto chorar. Ela chorava, ficava feliz com aquilo e eu ficava pensando o quanto que aquilo tinha impactado na vida dela. Quando eu voltei, que eu cheguei em casa, a foto que eu tinha tirado com o Luciano já estava lá primeiro do que eu. Diabo é isso, velho. A senhora já imprimiu a foto. Ela, não, meu filho, porque meu filho com gente importante assim. Eu falei, mãe, importante é nós que tá aqui na favela construindo todo dia, tá entendendo? Você não mete aí lá em nada, mano. Nós que tá aqui na luta diária e tal. Ela, não, filho, mas é porque o meu filho que foi xingado de macaco, o meu filho que passa por tanta dificuldade, por tanta coisa, tá viajando de avião para falar das iniciativas. Isso é uma coisa que dá orgulho à mãe. E aí ela começa a chorar de novo. E minha mãe, que tinha chorado por diversas vezes por momentos ruins, ela tava chorando por um momento bom ali ao meu lado. E aí foi onde eu pensei, caramba, filho, que bagulho doido. Meu irmão, conheci uma paz de galera, Condzilla, tá ligado? O maluco lá que faz os clipes. Conheci uma rapaziada doida assim do funk, do rap e tal. E aí eu fiquei pensando assim, porra, bicho, será se eu venci? Favela venceu? E por muitas vezes os meus amigos chegam pra mim e falam assim, caralho, filho, andando de avião, né? Dentro aí dos bagulho e tal, dos hotéis aí da vida, cantando rap. Ô, filho, favela venceu, né? Eu fico, pô, mano, acho que não, saca? Porque todas as vezes que eu ainda saio na rua, eu ainda sou tratado como uma pessoa indigente. Por muitas vezes eu passo na rua, as pessoas que olham pra mim me tratam ainda mal, olham pra mim com um olhar torto, ainda acham que de fato eu não sou uma pessoa que merece ser respeitada, principalmente a polícia. Família, aquela foi a primeira situação que eu passei com a polícia, mas depois daquela eu passei por outras tantas que não dá nem vontade de contar aqui. Situações de humilhação mesmo, no meio de rua. De ver meus irmãos apanhando por conta de nada, por conta de uma resposta que as pessoas entenderam como errada. Como teve uma vez, inclusive, que eu vi que a gente não podia fazer nada ou realmente, independente da forma que a gente tivesse, a gente ia ser tratado mal. Depois de todas essas iniciativas, de coisas que a gente fez, pô, escrever pra site, enfim, viajar, tocar em FIFA Fanfest, altas fitas que a gente foi fazendo, tá entendendo? Que a gente foi conquistando com o nosso suor, com o nosso corre. A gente chegou uma vez num programa de rádio, a gente foi convidado para falar sobre todas essas iniciativas. E quando a gente estava voltando desse programa de rádio, a gente pegou o busão, o motorista foi e mandou a gente passar a catraca. Só que uma das coisas que eu entendi é que com o racismo a gente tem que enfrentar com conhecimento. O racismo ele tem a capacidade de mostrar que a gente está errado no lugar errado e sempre tenta diminuir as pessoas pretas, mostrando que elas não têm conhecimento, que elas não são válidas, tá ligado? E aí eu comecei a mostrar conhecimento. Uma outra vez que eu fui pegar um busão, assim que eu entrei no ônibus, um policial pegou o cacetete e bateu nas minhas costas e disse que era para eu passar a catraca e não pular. Automaticamente, eu fiquei entendendo que, pô, de fato, ele não sabe quem é quem, né? A galera costuma pular os busão aqui. Ele tá fazendo certo. E aí, quando eu dei um passo pra passar a catraca, eu pensei, caramba, bicho, esse bicho não sabe quem é quem, não. Por que ele tá fazendo isso comigo? E aí eu virei pra ele e falei, qual é, irmão? Você fez isso aí comigo por quê? Bateu nas minhas costas por quê, filho? Aí ele é pra passar a catraca, viu, vagabundo? Eu, mas vagabundo o quê, cara? Eu sou trabalhador. Tava eu e meus irmãos, nesses estilos que o nego tá agora, mais hip hop e tal, com os cap na cabeça e tal, as blusas largas. E ele, vocês esse bando de marginal aí. Eu falei, mas respeita a gente, filho. Nós não é marginal, não. A gente é trabalhador, tava trabalhando até agora, só todo mundo do trabalho tá indo pra casa agora, todo mundo cidadão, todo mundo aqui como estudante, cara, tu vem fazer um negócio desse. Respeita a gente, filho. A gente merece respeito, não é porque a gente é preto, vem do gueto que a gente merece ser tratado dessa forma, não. Aí os caras, ei, mano, cala a boca, viado, pelo amor de Deus, não vai bater em nós, vai bater em nós, esse homem aí, mas cala a boca, cala a boca. Eu, não, mas cala a boca não, mas o cara é cidadão, tá apanhando esses elementos, nada a ver isso não, mano. Ei, filho, tem que me respeitar. O cara deu um passo pra trás, o motorista fechou a porta e o ônibus saiu. Aí eu fiquei, caramba, velho, eu venci. Caramba, bicho, deu certo. E aquilo me impactou, a galera ficou, caramba. E os meninos, esse bicho é doido, bateu boca com os homens mesmo, bicho é perturbado. E eu fiquei, caramba, velho. E foi aí que eu entendi. Isso aconteceu muito, muito antes de muitas coisas da minha vida acontecer. Foi logo quando eu entendi que o conhecimento ele era forte e potente para levar a gente em lugares distantes e lugares longe, tá ligado? E aí... E aí, pra ir finalizando... Quando a gente sai desse programa de rádio, que a gente entra dentro desse busão pra sair fora, o motorista mais uma vez fala um lance desse. Bora, bando de vagabundo, passa aí. E aí eu levantei pra trocar ideia, tá ligado? Porque da outra vez tinha dado certo, anos atrás tinha dado certo. Foi então eu falei, sai daí, mas a gente é tudo trabalhador e tal. Os caras, vai começar a palestra dentro do busão de novo e tal. E aí foi então que o cara olhou pra mim e falou assim, cala a boca, mano, quem manda aqui sou eu. Automaticamente, a gente tava ali no começo da BR, tá ligado?
Em vez dele pegar a BR, ele entra numa rua antes e entra dentro do primeiro batalhão da Polícia Militar. Quando eu olho, tem 7 policiais fortemente armados cercando o busão. E eu fiquei pronto, velho. E agora? Automaticamente o maluco já entra dentro do ônibus puxando a arma e apontando na nossa cara. Desce, bando de vagabundo, desce, quem é que tava lá atrás? Vai descendo, vai descendo. A gente desce com a mão pra cima. Eu tinha um amigo meu que era gago, o Rafael. Quando ele vê aquela situação, não, senhor, não tá fazendo nada não, senhor, pelo amor de Deus, senhor, a gente é cidadão. E ele falou assim, é isso mesmo, bandido quando a polícia chega no instante vira anjo. E eu fiquei, caramba, esse é o tratamento que o cara tá fazendo. A gente desceu, já ficou na posição e começou aquela situação de baca, né, os caras dando baca, meu irmão, mexendo na chinela, a gente tava tudo de tênis, cara, passando o dedo dentro do tênis, assim, pra ver se a gente tinha droga. Aquele baca geral mesmo, assim, saca? E aí ele chegou no meu irmão e perguntou assim, o que é que você estava fazendo, mano? E aí o cara encostou em mim. E aí o policial, um dos 7 policiais que estava lá, encostou em mim. E eu falei assim, eu lembrei de uma parada que o próprio Preto Zezé tinha me ensinado. Ele disse que o racismo tem que ser tratado de uma forma muito sutil, né? Ele disse que é o constrangimento pedagógico. A pessoa imagina uma coisa da gente, a gente mostra o contrário disso. Quando ele encostou em mim, eu falei assim, ó, boa noite, senhor. Com essa voz, boa noite, senhor. Sei que você não me deu a licença para falar, mas peço-lhe a permissão, por favor. O policial olhou para mim e falou assim, permissão concedida. Aí eu, opa. Aí eu falei, senhor, como você observa, existe um número elevado de pessoas aqui presentes neste momento. Quando essas pessoas adentraram dentro do coletivo, por sua vez iniciou um diálogo um tanto elevado. De tal forma, as pessoas agindo de forma preconceituosa, o motorista nos trouxe até o presente local. Tava escrevendo uma redação, filho, pra ele, tá ligado? Porque o cara achou que nós era bandido, ele achou que o nego ia dizer, ei, senhor, é isso aí, mano, o nego tava fazendo nada. Só que eu mostrei o contrário. Porque quando ele me viu, ele imaginou que o nego era um vetinho. E mesmo que o nego fosse, tá entendendo? Por isso que eu voltei a me vestir assim, porque mesmo que eu fosse, eu tenho que ser tratado com respeito, filho. E eu olhei pra ele e falei, ei, mancho, tá entendendo? Mandei as ideias. Ele olhou pra mim e falou assim, bandido o quê, mano? Preconceituoso o quê? Você não tem nem jeito de marginal? Porque tava todo mundo de calça, todo mundo com blusa normal, todo mundo de tênis. Ele deu 2 passos pra trás. Aí eu falei, faço a mesma pergunta, senhor. Por que a gente tá aqui? O policial era preto, ele cruzou os braços, viu que a maioria de pessoas que estavam ali naquele momento era preto, balançou a cabeça e baixou a cabeça. Aí eu falei, opa, ganhei 1, falta 6. E os malucos tudo fortemente armados, filho. Teve um que já veio mandando me ajoelhar. A partir do momento que eu vi que eu tinha falado com o cara. Ajoelha, 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 ajoelha. Eu ajoelhar por quê, irmão? Sou cidadão. Vou ficar de joelho na sua frente não, filho. Sou cidadão, cara. Me trata direito. Ele, como é, mano? Vagabundo desse vem dizer que é cidadão. E aí começa uma gritaria. Os caras, peraí. Aí tem um policial que pega uma arma e faz assim, ó. Cala a boca, você é estudinho. Só que dias atrás um amigo meu tinha dito que tinha uma arma aqui no Brasil que se balançasse ela atirava. Aí eu, pronto, vai atirar, já tá igual o Matrix, querendo esquivar. E ele, ó, cala a boca, você é estudinho, aqui é a polícia, pô. O negócio é o seguinte, vocês vão subir dentro do ônibus, tudo bem caladinho. O que falar pelo menos um pio aí pro motorista, a gente vai buscar vocês dentro do inferno. Aí vocês vão ver o que é bom. E esse tipo de tratamento que eu tô falando aqui, eu tenho certeza que uns e vários que tá aqui dentro dessa escola também já passou. Situação que a gente não pode nem mexer a cabeça, nem olhar pro lado que a polícia vem bater, vem xingar. Porque a gente é preto, porque a gente é de quebrada, tá ligado? E automaticamente, a gente entrou dentro do ônibus, saiu fora, a gente fez logo uns contatos com os jornalistas que eram amigos da gente, Jornal Povo saiu com matéria, grupo de jovens sofrem racismo e tudo mais. O presidente do Sindion News na época disse que esse tipo de situação é extremamente normal. Por que é extremamente normal? Porque o racismo é algo que é normal na nossa sociedade, tá ligado? Diante de todo esse tipo de situação, o nego viajou, filho, foi pra fora, sou apresentador de um programa de TV, tá entendendo? O nego já fez uma pá de fita, mas mesmo assim eu sou considerado marginal quando eu passo na rua. Até hoje, quando eu pego um busão, o canto que tá do meu lado, dificilmente ele fica ocupado por alguém. Sempre que eu ando na rua, até os dias de hoje, a galera passa pro outro lado achando que eu vou fazer alguma coisa. Por isso que eu tô fazendo esse tipo de troca de ideia com vocês, tá entendendo? Porque eu sei que por muitas vezes, aqui mesmo, tem uma galera que tem uns pensamentos meio tortos, filho. Porque nós mesmo, quando vê 2 elementos na rua, nós, vixe, compadre, adora, já é isso aí, né? A gente se assusta, a gente vive numa cultura do medo. E a ideia é que a gente possa criar, de fato, uma cultura onde a gente possa abraçar uns aos outros, que a gente possa se conectar uns aos outros. Que a gente possa, primeiro, pessoa branca, entender seus privilégios, que a gente possa entender que a gente pode estar sendo, sim, racista,
E também nós, pessoas pretas, entender que a gente tem que enfrentar. Porque por muitas vezes eles vão querer mesmo que a gente se vista normal, que a gente ajeite nosso cabelo, porque o volumoso não pode. Eles vão querer que a gente ande do jeito que eles querem, mas a gente tem que andar do jeito que a gente quer e da forma que a gente se sente bem. Que a gente tem a liberdade para fazer isso, tá entendendo? E por muitas vezes a gente vai fraquejar, vai ter vários tipos de forma para tentar ganhar da gente, para tentar vencer a gente. Foi por isso que eu tatuei isso aqui no meu pulso. No meu pulso não, no meu braço. Você está dando para ver, ela é curtinha mesmo. E essa frase se chama Ibambé. Na cultura nossa, que é uma cultura africana, Ibambé significa mantenha-se firme. Mantenha-se firme, na verdade, é esse grito do Pantera Negra, do filme Pantera Negra, tá ligado? Toda vida que ele vai enfrentar, ele grita Ibambé, e o povo repete Ibambé, porque a ideia é a gente se manter firme. Que a gente possa construir uma rede onde a gente vai abraçar a pessoa preta, a gente vai estar do lado da pessoa preta. Essa conversa é para que a gente possa atingir desde o Michael Rizzi, pequenininho, que disse que ele ia dançar com a mina branca que me xingou de macaco, a véia do ônibus que xingou dizendo que eu era bandido, todos os policiais, porque eu sei que aqui no futuro vai ter uns caras que vai ser polícia, tá ligado? Eu tô entendendo que aqui no futuro vai ter uma galera que vai estar dentro dessas instituições que também são racistas. Então que a gente possa fundamentar nossa sociedade numa sociedade que de fato seja antirracista, tá entendendo, minha família? Essa é a missão, que a gente possa sair daqui hoje pensando em como construir um mundo melhor para aquele nosso amigo preto, tá entendendo? Como que a gente vai lidar melhor com a situação da rapaziada que é parada no meio da rua, o que a gente pode fazer, chegar junto, falar que a galera de fato não é a galera que é marginal, tá entendendo? É realmente fortificar, porque a gente sempre vai ser considerado bandido. E para finalizar, eu queria deixar uma poesia minha que eu escrevi lá em 2017. Essa poesia fala mais ou menos assim: são raças tituladas pelas roupas usadas, pela forma falada e até na mania andada. De forma descontrolada eles pensam que esse aí não vale nada e sempre agem desse jeito, sem um pingo de respeito. Por eu ser do gueto, me rotulam desse jeito. Isso é só mais um preto do gueto, sendo preto com esse cabelo fresco que não merece um pingo de respeito, pois muito prazer, sou eu mesmo, o próprio preto, vestido por dentro e por fora em 50 tons de preto. São 50 marcas, 50 formas faladas, 50 mãozadas da cara, 50 chicotadas, são mais de 50 jeitos para dizer que sim, eu sou da raça. Não sou mais o preto vadio pelo mundo com um passado obscuro que muitos rotulam como vagabundo. Eles falam sem pensar, agem sem raciocinar, só me vê na rua, passa pro outro lado achando que eu vou assaltar, e o nego segue tranquilo. É menos um no meu caminho para não me tratar como bicho ou até mesmo como lixo. Porque no mundo dessas pessoas não existe a ideia de respeito. Para eles isso é difícil. É mais fácil eles criarem um pré-conceito. E me conceituo das formas mais criativamente, mas é engraçado que para essa galera eu só não sou gente. A hashtag é que eu não sou macaco. Isso é coisa de louco. Eu agradeço a cada um que deve ter usado a tal tag naquele tempo, mas que foi chamado de macaco, filho, não quer ser chamado de novo. Foi lá no Facebook, postou na época, tamo junto, Maju. Mas a real é que quando vocês veem os pretos na rua, vocês julgam de um por um. Coisa incrível, mas é anormal. Você já percebeu que pra polícia o preto sempre vai ser o suspeito principal? E ainda há quem diga que não existe racismo no Brasil. Mas aqui se mata portando furadeira, celular e até o guarda-chuva vira fuzil. A matemática na prática é que todo dia morre preto. Em números é um verdadeiro holocausto negro. Mas sorrisos e lágrimas ao povo que tem a pele pintada de dor e de beleza, ao lindo cabelo em sua cabeça e a velhice que quase não chega. É coragem pra falar, coragem pra andar e muita força que a gente tem pra esse mundo enfrentar. Então salve a todos os pretos, Mandela, Luther King, Ali, Marielle, Dandara, Zumbi, entre tantos Jesus. Como dizia meu pai, se esse não fosse preto, filho, ele nem teria ido pra cruz. Mas é assim, onde tem preto, tem felicidade. Como diz o samba, negro é a raiz da liberdade. Como fala crioulo, eu também tenho orgulho em falar que eu tenho orgulho da minha cor, do meu cabelo e do meu nariz. Eu sou assim e sou feliz. Índio, caboclo, cafuso, crioulo. Eu sou brasileiro. E pra todos aqueles que me olham com maldade, eu me apresento. Sou Michael Rizzi, filho, preto. Vocês estão inteirados, ladrão de mau caráter. Tá inteirado, meu filho? Satisfação, minha família. Sou Michael Rizzi. Muito bom estar nesse momento aqui com vocês, tá inteirado? Depois eu vou demais, vamos pra frente do bonde do claro. Então, fazer uma fotinha aí, vai. Fica de pé, Jaraway. Fica de pé aí só pra fazer essa foto. Vai, galera, vamos no outro, meu irmão. É